estado do Michigan é conhecido por ser o quinto estado mais perigoso dos Estados Unidos. É o local onde Eminem mora e onde fica a primeira agência de correio flutuante do mundo. É também um dos 7 estados que podem mudar as eleições norte-americanas esse ano. E por causa disso, é também um dos principais locais de campanha de Donald Trump e do Partido Republicano. Com eleições acontecendo há pouco tempo, nos resta saber: por que Trump vai ganhar essas eleições? Para começar, temos que falar sobre o sistema eleitoral americano e como ele funciona. Diferente do Brasil, onde todo o país vota por um ou outro candidato e o que tiver mais de 50% dos votos vence, os Estados Unidos dividem os votos entre 50 estados, com cada um deles tendo uma eleição menor. O total de votos é 538, e cada estado recebe mais ou menos de acordo com o censo e a quantidade de residentes. Por causa disso, um candidato só precisa de 270 votos eleitorais para ganhar o pleito, e podem haver empates. E com isso, nós vemos o que vai acontecer esse ano. Em 2016, Trump ganhou com 304 votos no colégio eleitoral, enquanto Biden ganhou em 2020 com 306. As eleições de 2024 vão ser uma das mais importantes e cada candidato vai demonstrar o que pode fazer. Só que tudo isso levanta a pergunta: por que Trump está na frente? O fato de Trump estar ganhando vem do que as pessoas chamam de nostalgia econômica. As pessoas viam a economia como melhor durante a era Trump, quando as pessoas podiam pagar aluguel e as casas delas, e a inflação no país não era tão ruim quanto se tornou depois da introdução da Bidenomics. Tudo isso destruiu a popularidade de Biden e Harris, com mais da metade dos americanos não aprovando de Biden, e mais ainda odiando Harris como vice-presidente. Outro motivo é a maneira que as crises foram criadas e pioradas pelo governo do Partido Democrata, com a imigração sendo a maior delas. Apesar de ter sido endossada por Biden, a maioria dos americanos acredita que Harris é incompetente devido às gafes no trabalho com a fronteira, onde apesar de ser responsável por resolver as causas da imigração, sequer visitou o local. This whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making. I'm not discounting the importance of the border. Também o fato de que durante 4 anos do governo Biden, Kamala não foi vista fazendo nada além de discursos vindos depois do presidente, e seu histórico como política e jurista não sendo ideal também, sendo até mesmo difícil achar um vídeo ou artigo de jornal que seja positivo de acordo com o histórico dela. Por outro lado, Trump tem se tornado cada vez mais popular, com aparições como no Bronx, onde o presidente juntou entre 8 a 10 mil pessoas em um bairro negro, onde republicanos não tiveram uma presença por décadas, e que votou em democratas cada vez mais ao longo dos anos. Trump também lidera as pesquisas, especialmente depois da tentativa de assassinato que o tornou ainda mais famoso como símbolo de resistência contra a agressão da retórica dos democratas, que repetidas vezes haviam expressado o desejo de ver Trump morto. Só que tem 2 fatores que têm ajudado Trump mais do que tudo. E nenhum desses 2 tem a ver diretamente com o presidente. Esses fatores são influências de políticos de direita e o establishment de esquerda. Influências membros da direita populares entraram no que chamam de War on Woke, ou Guerra contra Woke, que é definido como uma guerra cultural contra narrativas populares da nova esquerda, que surgiu depois dos anos 60. Essa nova leva da esquerda política é mais focada em causas sociais e igualdade. Eles que instituíram políticas como Diversity, Equity and Inclusion, ou DEI. Essas práticas se tornaram altamente impopulares, feitas pelo Partido Democrata e grandes empresas, que representam o establishment, fazendo isso na esperança de alcançar diferentes públicos na venda de seus produtos. Isso saiu pela culatra, quando perceberam que a maior parte do público americano não está interessado em mensagens políticas que não estejam ressoando com a realidade do dia a dia da maioria das pessoas, e estão mais interessados em resultados. O maior exemplo disso é o boicote da marca Budweiser, que até hoje não se recuperou da sua campanha, ou em filmes da Disney que tiveram falhas consecutivas. Isso coloca o que chamam de cultura woke, de inclusão e diversidade, em xeque, já que a maioria, e em algumas instâncias todas as políticas, falharam, obrigando muitas dessas empresas a abandonar essas práticas vistas como fora de escopo e lucro, com legisladores e empresas diminuindo o que chamam de guerra cultural. O maior exemplo disso é a Disney, que removeu o processo que tinha contra o estado da Flórida contra a chamada Lei de Direitos Parentais na Educação, que permitia a participação dos pais na educação dos filhos e a serem notificados sobre a saúde mental dos estudantes, assim como proibir discussões de gênero em classe até uma certa idade, quando as crianças estivessem maduras o suficiente para compreender. Com tudo isso, nós temos que nos perguntar: o que Trump vai fazer se ele ganhar? Se ele ganhar, vai ser o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos, e vai começar o seu governo implementando diversas mudanças que ele previu no passado. Vai continuar o reforço da fronteira sul e obrigar o México a fechar a fronteira com Belize e Guatemala para diminuir a entrada de imigrantes ilegais no país.
Também vai iniciar o que ele chamou de o maior projeto de deportação da história do país, se livrando do maior número de imigrantes ilegais do mundo. A maioria desses imigrantes vem do México, América Central, China, Oriente Médio e África. E também houveram casos de terroristas entrando pela fronteira. Já na economia, Trump defendeu a prática de menos taxas e mais tarifas. Ele quer diminuir o peso dos impostos federais nos cidadãos, enquanto torna mais caro produtos vindos do exterior para competir com valores americanos, fazendo com que empresas nacionais tenham maior renda. Ao mesmo tempo, ele quer diminuir gastos do governo para ficar à frente da dívida de 35 trilhões de dólares. Para a defesa, Trump anunciou que vai diminuir o investimento na Ucrânia e fazer a Europa pagar pelo material que os Estados Unidos enviou. Também ordenou que vai obrigar os membros da OTAN a pagar os seus 2% do PIB na defesa e serem menos dependentes dos Estados Unidos em caso de guerra. Em política internacional, Trump pretende isolar os Estados Unidos e não participar ou escolher lado em conflitos, deixando os países resolverem seus problemas por si mesmos. No entanto, também mostrou comprometimento em diminuir o sofrimento humano, famosamente falando que quer que as pessoas parem de morrer quando questionado sobre a guerra russo-ucraniana. Mr. President, can I just follow up on that because that's a really important statement that you just made there. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. E também falando que esse sofrimento não teria acontecido se um presidente de verdade estivesse no governo. Ele também vai reimplementar as políticas de 2016, se aproximando diplomaticamente da China, Coreia do Norte e Rússia, enquanto ao mesmo tempo vai declarar guerra econômica a esses países. Isso de fato é o que difere Trump de Biden, já que Trump tem maior respeito pelos líderes orientais do que o atual presidente, e a recíproca é verdadeira, com Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un respeitando a presença de Trump em seus países. Em outros locais, Trump vai diminuir certas relações com líderes e governos que estão em contenção com os Estados Unidos, como o de Trudeau e Maduro. Vão ser politicamente sancionados e criticados pelo presidente, com políticas propostas pela esquerda política como auxílio militar à Ucrânia e outros sendo descartados em nome do desenvolvimento econômico e isolacionismo. Também, com o aumento de tarifas, países como o Brasil vão estar insatisfeitos com a posição americana, já que é um grande importador e parceiro econômico de longa data, o que irá alienar países de esquerda que acreditam que o público americano ajuda economias em desenvolvimento com seu poder de compra, usando seus produtos ao invés de produtos nacionais, por serem mais baratos. Com as forças de Trump crescendo, os problemas dos democratas aumentando e a pressão por mudança também, fica claro que, no caso de uma eleição, Trump inegavelmente tem a vantagem, e pode sim ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E tem várias coisas que explicam isso, algo que nós nos aprofundamos em outro vídeo. É o que está na tela agora. Assista e boas eleições!